Boa noite, irmãos, graça e paz. Queria convidar os irmãos para se colocar de pé, para nós fazermos uma oração, para darmos início ao culto ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Porque sem ela, Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Senhor, nós te agradecemos por cada irmão, Senhor, que foi guiado pelo teu Espírito Santo até a tua casa. Para juntos, Senhor, como igreja, corpo de Cristo. Senhor, nós nos reunimos, Senhor Jesus, para edificarmos uns aos outros, para prestarmos adoração a Ti e para aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste culto, ó Deus, porque de nós nada nós temos a oferecer para Ti. Então pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar as impurezas do nosso coração, limpar as nossas vestes, Senhor Jesus, para que nós possamos ofertar a Ti um culto agradável, Senhor, e que possa ser aceito por Ti, ó Deus. Senhor, sem o Senhor nada disso é possível, Senhor. A Tua presença é o que nós precisamos para viver. Senhor, abençoa os irmãos que estão a caminho, livra de todo mal, tira todo impedimento, ó Deus. Ajude os seus filhos, Senhor, a chegarem até a Tua casa, ó Pai. Que os Teus anjos estejam acampando ao redor deles, livrando de todo mal. Senhor Jesus, essa festa é para Ti, Senhor Jesus. Nós pedimos a Tua presença e Te agradecemos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Quero chamar o Rafael para já dar início com uma saudação. Boa noite, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou estar lendo um texto que vai de João, capítulo 8, do versículo 2 a 11. Eu não vou estar lendo tudo agora, porque senão vai tomar muito tempo, mas de acordo com eu vou decorrendo o texto, aí eu vou lendo aos poucos. Eu vou falar sobre os contrastes entre a graça de Deus e o legalismo. Primeiro é bom saber o que é o legalismo. É um termo que os cristãos evangélicos usam para descrever uma posição doutrinária que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para alcançar salvação e crescimento espiritual. Os legalistas acreditam que é necessário ter uma aderência estrita e literal a essas regras e regulamentos. E de acordo com a doutrina ensinada na Bíblia, essa posição vai de encontro com a graça de Deus. E a definição da graça, de acordo com a Bíblia, a graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece. É a sua benevolência a quem não merece. E na Bíblia, tanto a graça é ensinada quanto o legalismo é percebido por parte de algumas pessoas. Nesse texto, tendo Jesus que vai representar a graça nesse texto, e os escribas e os fariseus vão representar os cristãos legalistas. Vejamos as características de uma e outra posição. As características do legalismo. Primeiro, na primeira parte do versículo 3. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus a uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. A gente vê que o legalismo, ela vigia, regula e controla a vida das pessoas. Talvez essa mulher já estava sendo vigiada só para ser pega no ato do adultério. A segunda parte do versículo 3 e o versículo 4. E a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. O legalismo, ele sempre tenta expor o pecador. Colocaram a mulher de pé diante de todos, para que todos pudessem ver, e expuseram seu pecado diante de todos, para que todo mundo visse que ela realmente é pecadora. Na primeira parte do versículo diz: de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. O legalismo é parcial. Ele expõe o que interessa expor e esconde o que interessa esconder. Por quê?
porque expuseram apenas a mulher, e não ao homem que adulterou com ela. E de acordo com Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio 22, 22, a lei mandava que ambos fossem apedrejados. Segunda parte do versículo 5 e primeiro do 6. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isto? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Deus. A gente vê que o legalismo é ardiloso, ou seja, está permeando pela astúcia e sagacidade. Os legalistas só queriam um motivo para acusar a Jesus. Agora vamos ver as características da graça de Deus, o que Jesus nos ensinou. Na segunda parte do versículo 6 e a primeira do 7 diz: mas Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever no chão com o dedo. E os escribas e fariseus continuaram a fazer a mesma pergunta. A gente vê que, pela graça de Deus, a graça pensa antes de responder, reflete e não age assodadamente, ou seja, fica em silêncio se possível. Jesus escrevia na terra e aparentemente só respondeu, pois os escribas insistiram bastante. Segunda parte do versículo 7 diz: Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. A graça se compadece do pecador. Ela põe em evidência que ninguém é melhor do que ninguém, pois todos nós somos pecadores. Ninguém deve se colocar numa posição de superioridade em relação aos demais, pois todos nós pecamos um dia. A questão é que alguns pecados se podem esconder e outros não. A base da nossa salvação é a mesma da salvação de uma prostituta ou de um ladrão, que é a graça de Deus. Segunda parte do versículo 7 e a primeira do 8. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. A graça expõe a verdade e permite que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Jesus fez a confrontação e voltou a se inclinar, escreveu na terra. Não ficou pressionando e nem ameaçando os escribas. Versículo 9. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali em pé. A graça desarma o legalismo, quando este se deixa guiar pela transparência e pela verdade. Diante do argumento de Jesus, desarmados, os escribas e fariseus foram embora. O versículo 10 diz: então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde está eles? Não ficou ninguém para condenar você? A graça afasta os acusadores e os que querem apenas nos condenar ou condenar o seu próximo. Tendo sido desarmados, os legalistas se foram. Ficaram somente Jesus e a mulher. Primeira parte do versículo 10 e 11. Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. A graça nos faz perceber e entender que os acusadores e aqueles que querem somente nos condenar se foram e que eles não têm autoridade sobre nós. Segunda parte do versículo 11. Diz: Jesus disse: pois eu também não condeno você. A graça jamais nos condena. O único que tinha autoridade espiritual e moral para acusar a mulher não acusou. Última parte do versículo 11. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. A graça nos manda seguir livremente. Seguir livremente no sentido de não ficar preso ao pecado, ao passado, à nossa culpa ou à consciência pesada. E por último, a graça não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A graça nos perdoa e nos manda seguir sem pecar novamente. E é isso aí, irmãos. A graça de Deus é maravilhosa, mas não foi barata. Deus abençoe. Gostaria de chamar o Michel e a Stephanie, que estão com a participação. Tá? Graça e paz, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com o hino. Os irmãos que conhecem, cantem com a gente. E os irmãos que não conhecem, meditem na letra desse hino, amém?
pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar-lhe, ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele, mas do que ler falar eu preciso viver Jesus, viver Jesus.
mais do que ler, falar, eu preciso viver. Amém. O louvor está com oportunidade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Som. Estão me ouvindo? 1, 2. Parece que estou sem nada. Não tem retorno, não tem nada. Som desligado também. Som. Irmãos, enquanto os meninos se preparam, alguns irmãos receberam pelo WhatsApp um curso para mulheres que eu vou estar ministrando. Chama-se As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Esse curso é um curso de célula. Eu quero ministrar na casa de você, mulher, tá bom? Não vai ser na igreja. Se você tiver interesse, você fala comigo. Eu vou na tua casa e aí nós reunimos mais irmãs e é um curso ministrado nas casas. Então, o curso se chama As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Amém? Então, está projetado aqui? Está aqui? Então, tá bom. Olha aí, mulheres, é uma bênção. Tá? Então, se vocês quiserem aprender, dá um toque comigo e aí a gente reúne um grupo de mulheres e eu vou até você. Você não precisa se deslocar, tá bom? Para a gente aprender mais sobre as coisas do Senhor. Vou pedir que os irmãos que se sentem vontade se coloquem em pé para nós louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar
dia especial, trocou meu coração por um outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louve ao Senhor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O Rei exaltado no Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Com privilégio, Senhor, caminhar contigo, ó Deus. Aleluia, cante. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz
teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluias. Nesse próximo hino você pode contribuir com as suas ofertas e dízimos, se assim você quiser. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá no original diz: o Senhor é meu pastor, tenho tudo. O Senhor é meu pastor, tenho tudo. Você pode repetir isso? O Senhor é meu pastor, tenho tudo. Graças a Deus. Aleluia. Rompa em fé. Amém? Que Deus te deu. Rompa na fé que Deus te deu. Aleluia. Mesmo que ela esteja sendo provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos
desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glórias a Deus, aleluias. Podeis assentar. Glória a Deus. Vou convidar o pastor Marcos. Vamos estar orando, pedindo a Deus misericórdia para conosco, através da tua palavra. Toda honra, toda glória seja dado a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos e bendizemos o teu santo nome por essa oportunidade que o Senhor tem concedido para cada um de nós, de estarmos aqui na casa, reunidos como igreja, ó Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, neste momento nós te pedimos misericórdia para conosco, Senhor. E fale conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, usando a vida do pastor Marcos. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Evangelho de João, capítulo 16. Enfim, chegamos então a mais um capítulo, mais um trajeto para nossas vidas espirituais. E sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu pediria que você se levantasse por um minutinho, por favor. Vamos ler o texto. São alguns versículos, até o versículo 7. Diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém. Os irmãos, podem se assentar. Que o Espírito Santo, pedimos que Ele nos oriente para que possamos compreender
a palavra do Senhor e aplicar em nossas vidas. Inicia-se o capítulo 16 e o Senhor Jesus faz ligação com aquilo que terminou no capítulo 15. Porque ele diz, falo estas coisas. Que coisas ele está falando? É o final do capítulo 15. O final do capítulo 15, o capítulo anterior, Jesus termina no contexto falando das perseguições dos ímpios. Ele fala do ódio que tinham por ele e por seus seguidores. E que seus seguidores também teriam que enfrentar a mesma rejeição. Mas você percebe que em alguns versículos ele diz que no sofrimento de seus seguidores, eles teriam o Espírito Santo para os instruir. E o Espírito Santo seria dado a eles para que fortalecesse-os. O Espírito Santo também testificaria a respeito do Senhor Jesus, juntamente com os discípulos. O Espírito Santo testificaria de Cristo e também os discípulos testificariam de Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Então, de forma resumida, o capítulo 15 termina falando que os evangelistas, os que pregam a palavra de Deus, os que anunciam o Cristo e esse crucificado, que eles seriam perseguidos, mas que eles não fariam o trabalho da testificação de Cristo a sós. Eles teriam uma companhia, o Espírito Santo, de que o Espírito Santo também testificaria juntamente com os discípulos. Então começa o versículo 1. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Então, para que não nos escandalizássemos, Cristo ele afirma que estas orientações que acabou de nos dar no final do capítulo 15, que elas nos seriam muito úteis, que nós seríamos perseguidos, que o mundo odiou a Cristo, também odiariam aqueles que seguiriam ao Senhor Jesus. Tudo que Cristo falou, então, ele diz, falo estas coisas. Então, o que ele falou é extremamente necessário. Ele falou essas coisas para que nós não nos escandalizássemos. Então, que nós deveríamos aplicar as instruções do Senhor Jesus no nosso coração e em nossa mente. Todas essas coisas. Falo estas coisas. Então, quando as perseguições e os sofrimentos chegarem, não haverá escândalo de nossa parte, porque Jesus está dizendo, falo estas coisas com o intuito de que vocês estejam preparados, de que vocês não se escandalizem. Por isso que Jesus, então, antecede os acontecimentos. Então, isso serve como um alerta para nós, de que os seus filhos hão de travar batalhas, sim, que os seus filhos hão de travar lutas, travarão guerras, haverá desavenças, que servir a Deus não vai ser fácil. E é por isso que, então, antecipadamente, de antemão, Ele nos prepara com as armas necessárias. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Quais são essas armas? Jesus está falando da sua palavra. O que pode nos suprir nesses momentos para que não nos escandalizemos? O que pode nos suprir é exatamente as palavras que ele disse. Então nós devemos meditar de forma profunda em sua doutrina, em sua palavra, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque é na sua palavra, na doutrina, no Evangelho, que está a revelação de Deus em Cristo. É na palavra de Deus. Então assim estaremos preparados. Haverá resistência. Então a palavra do Senhor nos prepara. É o escudo da fé. Precisamos estar preparados por conta das dificuldades, para que nossa mente não seja invadida de forma que venhamos nos escandalizar. Então,
Qual é a batalha? Se o instrumento é a palavra de Deus, a sua doutrina, a batalha é testificar da pessoa de Cristo, anunciar a morte e a sua ressurreição. E nós aprendemos aqui que Cristo está preparando os seus seguidores. Ele não os envia ao campo desarmados, despreparados, mas o Senhor Jesus já os capacita. Ele diz: falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Como nós podemos enfrentar, irmãos, o inimigo, se não nos apoderarmos das armas de sua doutrina, não nos apoderarmos da sua palavra? Por isso, não podemos negligenciar os seus ensinamentos. Jesus é afirmativo em dizer: falo estas coisas para esse propósito, porque viver de forma escandalosa é ruim para nós. Mas ele diz assim: se nós atentarmos para aquilo que ele nos falou, nós vamos conseguir viver de forma a honrar a Deus para a sua glória. Então, leia a Bíblia, se familiarize com os discursos de Cristo, com os ensinamentos do Senhor Jesus. Só assim nós vamos poder marchar para o campo de batalha e vencermos. Precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus. Enquanto essas admoestações, esses ensinamentos de Cristo, enquanto eles estiverem profundamente enraizados no nosso coração, impressos em nossa mente, a vitória estará em nossas mãos. É a palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para todo aquele que crê, para que a gente não se escandalize. É isso, Jesus está dizendo: as dificuldades haverão, as coisas não vão ser fáceis. Vocês serão refutados nas escolas, no trabalho, no convívio com a sociedade, vocês serão rejeitados. Fala essas coisas, estou alertando vocês que as coisas não vão ser fáceis. Então, muitos que se escandalizam, irmãos, porque Jesus disse que os seus, aqueles que tinham ouvido a sua palavra, eles não se escandalizariam. É uma afirmação. Eu falo essas coisas porque, através dessas coisas, vocês serão fortalecidos de forma que não vão se escandalizar. Mas há muitos que se escandalizam. E se escandalizam, inclusive nos dias de hoje, é porque, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, não dão a atenção devida à palavra de Deus. Jesus falou que seus seguidores, que eles não se escandalizariam. Ele diz que fala essas palavras com este objetivo, para não se escandalizar. Seus verdadeiros seguidores, os verdadeiros cristãos, eles estão preparados para o que der e vier. Jesus está afirmando isso. Falo essas coisas, porque vocês não vão se escandalizar. Eu preparo vocês para uma batalha. Ele é o capitão, o nosso treinador. Ele nos envia para o campo de batalha, mas soldados treinados, capacitados, armados, tanto para o ataque quanto para a defesa. A obra que o Senhor começou na minha vida, na sua vida, Ele aperfeiçoará através de outro conselheiro, que é o Espírito Santo. Jesus está dizendo, aqui são os últimos momentos. Cristo, Ele vai se ausentar. Eles não estariam órfãos. Ele vai se ausentar. O Espírito Santo faria eles lembrar de todas essas coisas. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Mas se eles esquecerem, Ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo para vocês não esquecerem. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando, o que o Mestre havia ensinado a eles, eles estariam em boas mãos, porque enviaria o Espírito Santo. Veja o verso 2. Então agora ele começa a entrar nos detalhes, os pormenores. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. O reino de Deus havia chegado, Jesus anunciou.
vos é chegado o reino de Deus. O próprio Cristo anunciou o reino de Deus que havia chegado. O Antigo Testamento, ele prenuncia, ele anuncia as sombras do reino de Deus, que eles são apresentados no Novo Testamento. Então, as sombras já não são mais necessárias, pois já se revelou o que elas previam. O Cristo havia chegado, ele anuncia o reino. Mas os homens, a Bíblia diz que eles não recebem o reino. Eles insistem no judaísmo, insistem na antiga aliança, rejeitam a nova aliança no sangue de Cristo. O cristianismo havia se iniciado. Começa esta fase. Cristo inaugura o reino. E Jesus estava dizendo que eles seriam expulsos das sinagogas. João escreve isso no 1º século, e ele escreve, e as sinagogas já haviam expulsado o mestre. De forma alguma eles aceitariam os seus discípulos. Então já estava uma perseguição. Se o professor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não foi aceito, também os alunos seriam expulsos das sinagogas. E é por isso que ele está anunciando: vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Cristo veio, ele veio na antiga religião, o próprio Deus, ele veio na lei para dar o passo seguinte. É isso que Cristo veio. Ele precisava fazer isso, mas os homens não aceitaram esta continuação através do próprio Deus. Eles se apoderaram da religião, roubaram-na para si como se fosse sua, e não admitiram o autor da lei, o autor da religião, o autor da palavra, o autor dos oráculos de Deus, do Antigo Testamento. Ele é o autor, e Jesus precisa dar o passo seguinte, está instaurando o reino. Mas Jesus está dizendo: eles não vão aceitar vocês, eles vão expulsar vocês das igrejas. E isso, de fato, o apóstolo Paulo registra aqui na carta aos Coríntios, que esse tempo havia chegado. Veja o texto de 1 Coríntios 4, 12 e 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A perseguição já havia sido instaurada. Então, os discípulos estão com Jesus. O Senhor Jesus está estimulando eles a ficarem firmes contra os ataques. E eles viriam. E que nós não devemos temer os perversos juízos dos homens, mas sim temer o justo juiz, Deus. Embora eles seriam banidos das igrejas, das sinagogas, eles iriam permanecer no reino de Deus. Devemos ficar firmes, suportar a vergonha da cruz, porque a vergonha da cruz é o plano de Deus para a salvação. Mas os homens não querem admitir isso, de que o líder deles morreu na cruz do Calvário. Eles não creem na ressurreição. Cristo ressuscitou e está vivo. Então esses seguidores de Cristo foram expulsos das sinagogas. Por isso, os ministros do Evangelho, irmãos, são maltratados, que pregam a palavra de Deus. E eles são maltratados não apenas pelos confessos inimigos da fé, mas inclusive eles são maltratados também, e eles têm que suportar inclusive as afrontas daqueles que parecem pertencer à igreja. Parecem pertencer à igreja. Inclusive desses que se auto-intitulam líderes,
que se autodenominam juízes da igreja. Deus realmente deu ministros à igreja e deu a eles a autoridade de julgar. Porém, o julgamento dos ministros da igreja do Senhor Jesus Cristo, eles o fazem de forma que não é pessoal. É um julgamento de Deus. E esse julgamento tem o crivo das Escrituras, tem a base nas Escrituras Sagradas. Porque nelas contém as leis que devem ser interpretadas pelo Espírito Santo. Porque as interpretações humanas, irmãos, elas são equivocadas. Veja aí o que acontece. Olha a interpretação humana. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. É tão absurdo que o assassinato para essas pessoas é culto a Deus. Que tirar a vida do semelhante é culto a Deus. Interpretações humanas é uma aberração. São tão equivocadas que esses erros levam os indivíduos a tanta malícia nas suas atitudes que os seus pecados são julgados por eles mesmos como nobres, como se estivessem ofertando a Deus as vítimas do martírio. E esses tiranos, irmãos, que se estendem até os dias de hoje, eles têm corrompido a ordem de Deus. E ao invés deles construir, eles destroem, roubam e matam em nome de Deus. Eu tenho uma notícia no grupo de missões do Níger, de missionários que estão na igreja de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente. Queridos irmãos, isso é coisa que aconteceu, não é fake. Isso aqui nós temos fontes confiáveis. Uma triste notícia da Sociedade Bíblica Espanhola. Informando que as instalações onde um grupo trabalhava na tradução da Bíblia para grupos étnicos da região da Ásia Central e do Golfo Árabe foram atacados e queimaram todo o local. Mataram os tradutores e levaram 5 membros da família do tradutor principal. Outros 49 tradutores foram sequestrados. A notícia pode ser verificada no site da Sociedade Bíblica Espanhola. Eles estavam envolvidos em 25 projetos de tradução. Quem conhece sobre esse assunto sabe da perda que isso significa a nível de trabalho. Orem. Eu tenho mais notícias ainda, não quero alarmar os irmãos. Mas o que Jesus disse aconteceu, vem acontecendo e está acontecendo. Jesus disse que isso iria acontecer. Isso era o custo deles seguirem ao Senhor Jesus. E isso tem sido o custo de seguirem a Cristo até o dia de hoje. Esses mercenários, irmãos, eles têm usado as suas influências para atrair ignorantes e matar as pessoas ao invés de oferecer vida em Cristo Jesus. Falsas religiões, pseudo-cristianismos. Parece uma igreja de Cristo, mas são anticristos. Roubam a fé, matam e destroem as pessoas, conduzindo elas a uma outra coisa, menos a Deus. E mais, esses líderes pensam que estão prestando o culto a Deus. É isso que Jesus está falando. O verso 2 do capítulo 16 é um pronúncio da palavra do Senhor Jesus. Pensam que estão prestando culto a Deus. Inverteram a graça de Deus. O que era para purificar a igreja se converteu num propósito oposto. Eliminou da igreja o temor a Deus. Não temem mais a Deus.
Essas perseguições que se iniciaram na igreja primitiva ceifaram e ceifam milhares de vidas. Nós vemos isso na Idade Média, nos pré-reformadores, nos reformadores, nos crentes dos dias de hoje, inclusive os contemporâneos. A notícia que acabei de ler aqui. E tem outros, irmãos, outras notícias terríveis. Esses massacres se dão por conta da perseguição religiosa, tanto das religiões anticristo, quanto das cristãs nominais, ou melhor, daquelas que se dizem cristãs. É um assassinato silencioso. Não serve a existência das pessoas, mas mata a fé das pessoas. A Bíblia diz, no capítulo 10, Jesus estava dizendo que esses mercenários não vieram senão para roubar, matar e destruir. Então, essas pessoas, após provarem o sangue dos mártires, irmãos, eles reivindicam louvores para suas crueldades, achando que estão cultuando a Deus. E mesmo que as suas consciências os acuse, são hipócritas. Eles preferem os aplausos para enganar-se a si mesmos. Eles preferem o aplauso e o apoio do mundo. São ambiciosos. São homens cruéis, soberbos. Tentam cobrir os seus vícios com o manto do zelo, achando que estão servindo a Deus, matando, pensando que está prestando um culto a Deus. Então eles se embriagam com a sua própria fúria. Se embriagam e não têm noção do que eles estão fazendo. Veja o verso 3. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Não conhece. Jesus afirma então que essas atitudes desses homens são de criaturas e não de filhos de Deus. Eles fazem isso porque não sabem com quem estão lidando. O fato de Deus não se revelar a eles, eles permanecem como vieram ao mundo. E os homens se iludem, irmãos, com as suas vãs filosofias. Criam para si, fabricam religiões por eles mesmos. Querem servir a Deus da sua maneira. Tentam buscar a Deus por suas próprias forças. Ignoram as instruções da palavra de Deus, ignoram as instruções do Evangelho. Muitos permanecem na religião dos seus pais, aprendeu assim, mesmo que esteja errado, continuam insistindo no erro. Baseiam as suas crenças nos seus próprios corações. Baseiam as suas crenças no que ela sente, no que ela acha que é certo, ou que ela sente que é certo ou errado. E aí então julga as Escrituras Sagradas como um livro ultrapassado, como um livro do passado. Não se importam com Deus, com a sua doutrina e com as suas ordens. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim, Jesus está dizendo. Agora, olhando para esse versículo, você talvez pode perguntar, qual é o propósito de Cristo falar a respeito dos ímpios aos discípulos? E isso também serve para mim. Qual é o propósito? Por que eu preciso saber que a maldade do homem vem por falta do conhecimento de Deus? Por que eu preciso saber disso? Primeiro, irmãos, é porque os que obedecem a Deus, nós precisamos saber que só obedecem porque conhecem a Deus. Obedecem a Deus porque sabem quem é Deus. Quando conhece a Deus, ele se recolhe em sua insignificância. Porque o conhecer a Deus, os holofotes inverte. Vai para o Rei da Glória. Ele é Deus. E eu quero dizer com isso que não há nada no homem que o dignifique por não viver contra Deus. Não há nada no homem que o dignifique por ele não viver contra Deus. Mas há em Deus. O fato de ele conhecer a Deus é porque Deus se revelou. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Ninguém busca a Deus. Deus busca o homem. E quando ele busca, ele encontra. E quando ele encontra,
Ele se revela. E quando se revela, você conhece. E quando você conhece, você se prostra. É a obra de Deus. A perseguição religiosa, irmãos, e as desculpas que os homens arrumam para matar em nome de Deus, elas acontecem porque não conhecem nem o Pai, nem o Filho de Deus. Não conhecem a Deus. Elas acham que conhecem a Deus e imaginam que estão até prestando culto a Deus. Mas eles estão prestando culto a quem? Se não o conhece. Segundo, irmãos, por que Jesus nos faz conhecer a maldade daqueles que não conhecem o Pai? Se a maldade do homem se dá por não conhecer a Deus, em contrapartida, a bondade do homem se dá por conhecer a Deus. Ela não vem de si, vem do conhecimento de Deus. Então nós, irmãos, que realmente conhecemos a Deus, nós não expulsamos os seguidores do Senhor Jesus das igrejas. E nós nem tão pouco matamos em nome de Deus. Porque conhecemos a Deus e a Jesus Cristo. E também conhecemos de que essas coisas são contra Deus e não a seu favor. Matar, roubar e destruir. Porque nós conhecemos a Deus. Mas os que matam, roubam e destroem, o fazem essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem o Filho. É essa a conclusão que Jesus traz aqui. Por isso nós devemos tomar cuidado, irmãos. Porque nessas palavras de Cristo, ela nos alerta de que não adianta os homens fazerem as coisas em nome de Deus se as suas obras são más. Se as suas obras são más. Pelo fruto você conhece o tipo da árvore. Nós devemos então tomar cuidado quando os ímpios usarem de sua autoridade, tentando nos convencer no grito, com a eloquência de seus discursos, e dizerem para nós, não toque no ungido do Senhor. Eles não conhecem nem o Pai e nem o Filho. Nós devemos tomar muito cuidado com o brilho que cintila nessas pessoas. Estrelas. Tomar cuidado porque Jesus está dizendo que elas não conhecem a mim e nem ao Pai. E tomar cuidado para que as nossas mentes modestas e santas não sejam abaladas. Precisamos olhar para o autor e o consumador da fé, o Senhor Jesus. Atentemos então para as orientações do Senhor Jesus. Cristo é o nosso muro de bronze. Ele nos deu a fé. Use o escudo da fé. Permaneça firme, irmãos. Além disso, essas palavras nos lembram quão grave mal é não conhecermos a Deus. Este mal conduz o assassino e todos os que o apoiam a esperar, inclusive, a aprovação para a sua perversidade. Matam, roubam, fazem o mal e ainda querem ser aplaudidos. E dizem mais, fizemos isso em nome de Deus. Versículo 4. Olha o que Jesus disse. Estou lhe dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Então Jesus está pré-anunciando, revelando o futuro. Muitos ou alguns de nós murmuramos, irmãos, nas aflições e nas tribulações, como se isso fosse inesperado. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então isso é esperado. Quando as lutas chegam, por nós estarmos despreparados, por achar que Deus não pode também nos conceder o mal, nós começamos a reclamar. Porque nós não queremos ouvir as verdades de Deus. Não queremos ouvir o que nos aguarda o futuro. É isso que Jesus está dizendo. Vocês que vão nos seguir, a vida não vai ser fácil. E isso não é ser pessimista, irmãos.
Isso serve para nos lembrar que nosso Deus é soberano em tudo. Que Ele está no comando de todas as coisas. Nós não devemos temer a nada, só a Deus. Temer a Deus. As coisas ruins que acontecem com os filhos de Deus já estava previsto por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já sabia. Nada pega-o de surpresa. Ele é aquele que rege. Ele é aquele que conduz todas as coisas. É a vontade de Deus. Nós precisamos atentar para a sua palavra. E que não sejamos instruídos em vão quanto a esse assunto, irmãos. Não sejamos instruídos em vão, para que quando chegar a hora, nós não pequemos com murmurações, com reclamações, e dizendo: aonde Deus está? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Que não me poupou do sofrimento, da perseguição, da morte, do martírio. Quantos não foram jogados nas arenas, comidos por leões? Toda a família. Quantos não foram enforcados? Quantos não foram queimados nas fogueiras? Quantos não foram arrastados por cavalos até dilacerar o seu corpo? O próprio mestre, ele foi crucificado, açoitaram-o, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. E ele está dizendo: eu estou dizendo isso para vocês, para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ao invés disso, irmãos, coloque em prática sua fé no Senhor. E que, de fato, é importante Cristo pronunciar predições de eventos futuros concernente ao sofrimento de seus seguidores. É importante a gente saber que Jesus está dizendo que essas coisas vão acontecer e que não tem como escapar. Que quando elas acontecerem, a gente possa lembrar que Jesus havia nos alertado quanto a isso. Que Jesus disse isso. E que de alguma forma é para nos prevenir de algo ainda pior. É a vontade de Deus. É um Deus que conduz as nossas vidas. E da maneira dEle. É difícil engolir, mas é a maneira dEle. Se nós o temos como nosso Pai. Não lhes disse isso no princípio. Ele diz assim, olha lá, na parte B. Porque eu estava com vocês. Então a palavra de Deus nos revela aqui. E Cristo também anuncia aos discípulos. Que o plano de Deus para os discípulos era que enquanto Jesus estivesse ali na terra, fisicamente, eles não passariam por isso. E que eles não tinham passado por isso, porque Jesus estava com eles ali fisicamente. Em outras palavras, a presença de Jesus os fortalecia. Eles foram poupados desse tipo de sofrimento. Eles ainda não estavam capacitados a suportar as perseguições. Mas agora, Jesus está anunciando uma nova condição que os aguardavam. De que eles devem se preparar para o conflito. Que é inevitável o conflito, que a guerra haveria de acontecer. E então agora fica em suspense. Como será daqui para frente? Jesus está se ausentando fisicamente. Isso é um dia antes da morte do Senhor Jesus. E agora nós vamos ver nos próximos versículos que o Senhor hoje vai desenvolver como se dará o próximo comando. O comando está com Cristo. Mas vai desenvolver aqui o próximo comando. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Então Jesus aqui, ele de forma sutil, ele adentra nos corações tristes dos discípulos por conta da sua partida. Ele sabe que o coração dos seus discípulos estão tristes. Mas Jesus, ele quer dizer que o sepulcro não vai contê-lo. Que ninguém vai tomar a sua vida, ele vai ceder e retomá-la novamente. De que ele está no controle de todas as coisas.
É uma batalha, é árdua, e é para o futuro, E que eles precisariam saber que Jesus, o Mestre, estaria no céu como o guardião da salvação deles. Vocês não estão preocupados? Vocês não querem saber para onde eu vou? Porque ir para Deus, irmãos, ir para o Pai, é ser recebido na glória celestial. Então Jesus vai tomar posse da mais elevada autoridade. Jesus é o eleito de Deus. Jesus vai retornar ao trono, vitorioso e vencedor. Cristo precisa tomar posse do cargo. Ele é o Rei da glória. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? O salmista anuncia, há um salmista que fala assim: quem é este Rei da glória? E anuncia-se: abre-se, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. É a volta do Filho de Deus. O destino de Cristo é muito importante para mim e para você, irmãos. Para onde vai o nosso Mestre? E isso ele coloca para realçar como um consolo, como um antídoto para a tristeza. Vocês não deveriam se entristecer, vocês deveriam se alegrar. Jesus está dizendo: quando vocês tomam conhecimento de que eu estou indo para a glória, vocês deveriam se alegrar. E ele diz assim: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Cristo está repreendendo os apóstolos, porque eles estão dispersos com esse evento extraordinário, a partida do Senhor Jesus. Eles estão sendo egoístas, estão pensando em si mesmo. Eles deveriam estar animados por saber que o Filho está de volta ao lar, e que isso seria uma viagem extraordinária do nosso Mestre, e que Cristo estaria voltando ao lar, e seria uma recepção fantástica, e que aquilo se daria no tribunal. O Rei da glória está voltando para a glória, e Jesus está dizendo: e vocês não querem saber? A glória de Deus deve ser a nossa alegria. A vontade de Deus deve ser a nossa alegria. O retorno de Cristo ao Pai contempla uma das fases do plano da minha, da sua, da nossa salvação. Muitas vezes nós nos importamos, irmãos, o que é bom para nós no agora. Não queremos abrir mão de nada, mesmo que seja para uma grande obra no universo, para o retorno de todos os tempos entre o Pai e o Filho. É isso que Jesus estava dizendo. Há um evento extraordinário e vocês estão apáticos. O Filho do Homem, Ele é o Filho do Homem. O Senhor Jesus, Ele adentraria os portais eternos para encontrar-se com Deus. Lá é a morada do Altíssimo. Lá está o trono de Deus. Lá está a habitação do Pai das luzes. Este é um local inacessível que ninguém pode entrar a não ser o Filho de Deus. E vocês não estão nem aí. É isso que Jesus está dizendo. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? E outra, vocês não se importam em saber onde está aquele que me enviou? Agora vou para aquele que me enviou. Onde está aquele que o enviou? Onde está o Pai? Onde está Deus? O Senhor Jesus está indo para lá. Onde está? Muitas vezes nós vivemos tristes, porque estamos focados em nossas fúteis conquistas. Focamos em nós. Quando ao nosso lado, o Espírito Santo com alegria exalta Cristo.
exalta Cristo. Não exalta a mim, exalta Cristo. Mas nós nos sentimos fracos e abatidos, tristes, porque a alegria do Senhor não é a nossa força. A alegria do Senhor não é a nossa... É isso que está dizendo para eles. A minha alegria não tem trazido nenhuma satisfação, nenhuma curiosidade para vocês. Irmão, se a alegria do Senhor fosse a nossa força, nós nunca seríamos abatidos. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Não podemos tirar os olhos do alto. Precisamos olhar para Cristo. Fortalecermos nas conquistas de Deus. E não nas nossas. Fortaleça-se nas conquistas de Deus. E elas são muitas. Infindáveis vitórias. As conquistas de Deus. E vocês não se importam com isso. Vocês estão tristes. Porque há um evento extraordinário no universo para acontecer. Algo ímpar. Mas eu lhes afirmo, Jesus baixa o nível, mas eu lhes afirmo que é bom, para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, como eu queria que vocês fossem um pouco mais maduros. Mas ainda, vocês estão nos elementares. Assim que o Senhor Jesus retomar a posse do seu trono, Ele voltará a governar com destreza, como sempre faz. E Ele vai retornar a posse do trono. E nos revela que, como Rei da Glória, é um dos seus primeiros atos como o soberano. É nos enviar o Espírito Santo que ora rogar ao Pai. Um dos seus primeiros atos. Porque eu vou. Se eu não for, o conselheiro virá. Cristo como presidente eleito agora. Ele é o eleito. Ele está na terra. Ele vai retornar à glória. Mas ele só pode governar quando ele tomar posse. Ele é um presidente eleito. Mas ele vai tomar posse. Então ele está dizendo, se eu for, Cristo foi. E Ele nos enviou o Espírito Santo da parte do Pai. Cristo tomou posse e agora Ele governa o universo novamente. Então Cristo cumpriu o seu juramento, sua palavra. Essa foi a vantagem dele ir. O Espírito Santo vir. E esse Espírito Santo nos traz de volta, ele veio, nos traz de volta a presença de Cristo através do seu poder, através da revelação da palavra inspirada das Escrituras. Jesus veio, o Verbo que se fez carne, agora nós temos o Verbo de novo. Então nós pedimos, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conceda o Espírito Santo para obtermos o seu poder. Agora estamos falando de poder? Agora me interessei. O que é o poder? É o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho. Não saia das Escrituras. Não saia da palavra. A verdade do Evangelho contém uma graça que nos fortalece para podermos resistir o dia mau. Vencer sem se escandalizar. Mas pelo contrário, vencer e dar graças a Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Yara, tem um recado, né? Por favor. Graça e paz, irmãos. Só passar o recadinho que a Lu pediu. Vai começar uma oficina
Não estou vendo a Lu, mas a Gabi pode me ajudar. Semana que vem, oficina de vocês. Reformando, um projeto Reformando. Então, será uma oficina de música e de dança. Quem tiver interesse, pode procurar a Lu ou a Gabi para as maiores informações, tá bom? Ok. Coloque-se de pé, irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Os avisos continuam normalmente. Culto de quarta-feira. E escola dominical às 16h30. Culto da família às 18 horas. Amém? Algum aviso especial, além do que a Yara deu? Não? Vocês ouviram? Quarta-feira, 18h30, coral. E? Domingo, 15h30, orquestra. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua presença em nosso meio. Nos ajude, Senhor, a guardar as instruções do Senhor Jesus, nosso Salvador, em nossas vidas, para que possamos vencer no dia mau e não nos escandalizarmos nos dias das angústias e tribulações. Fortalece-nos, Senhor, para vencermos. Esteja conosco, ó Pai. Mesmo que em situações adversas o Senhor não nos livre no deserto, mas que o Senhor esteja conosco. Precisamos da Tua companhia. Sozinho, Senhor, vamos desfalecer. Precisamos de Ti. Tu és o nosso alimento, Tu és a água, Tu és o pão nosso de cada dia. Ó Senhor, conduz-nos em Tua presença. Recebe, Senhor, o culto que prestamos a Ti nesta noite. Os hinos que foram entoados, que foram cantados pela igreja, pelo grupo, por esses instrumentistas que, ó Pai, acompanharam os louvores. Que tudo isso suba na Tua presença como uma oferta suave e agradável. Ó Deus, precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor, a cultuar ao Senhor uma assembleia que agrade a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, as nossas ofertas, os nossos recursos, Senhor, que nós nos disponibilizamos na Tua casa. O momento das ofertas também é um momento de culto. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esta casa. Nós temos pagado as contas, graças Te damos, ó Deus, porque tem abençoado os irmãos. Ó Senhor, graças Te damos por Tua provisão, por Tua providência. Ó Senhor, cure, Senhor, as enfermidades do Teu povo. Continue fazendo como tem sido feito, ó Pai. Teu povo tem sido grato ao Senhor, porque o Senhor tem livrado o Seu povo das enfermidades. Prospere, Senhor, na nossa vida. Traga-nos o pão de cada dia, Senhor, sobre a nossa mesa. Obrigado pela provisão. Obrigado por nos sustentar. Obrigado, Senhor, por nos dar o alimento de cada dia. Te louvamos e Te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu amor e por Tua paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus possa dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.